que me viu começando, engatinhando com ele. Já esse aqui é diferente. Esse aqui é o irmão. Sabe aquele amigo mais chegado que irmão? Começamos praticamente juntos, né? Desfrutamos, passamos por bons e maus momentos juntos também. E agora estamos aqui juntos, louvando e engrandecendo ao nome do Senhor. É um amigo muito querido. Vamos aplaudir bem forte a Jesus, receber o pastor Washington. Pastor, liberdade, viu? Irmãos, boa noite. Graça e paz para a igreja, amém? Queridos, por favor, podem sentar, por gentileza. Pastor Vitor, é muito difícil, assim, eu sair da igreja, né? Da nossa igreja lá em Nova Iguaçu para pregar em qualquer outra igreja. E nós somos convidados, né? A minha esposa, ela sabe que eu tenho dificuldades, mas dificuldades enormes de sair da nossa igreja para pregar em outra. Mas eu nunca recuso o convite do pastor Vitor, né? Sempre que o pastor Vitor me convida para pregar aqui no MAP, eu sinto feliz. Sinto feliz. O povo do MAP é um povo abençoado, atencioso na palavra de Deus. Gostam de serem alimentados, né? Não vai precisar, não. Então, assim, quando eu recebi o tema, eu estava até conversando com o pastor Vitor ali em cima. O tema, ele não vou dizer bem forte, não. Eu vou falar que o tema, ele é complexo. Ele é complexo. E eu vou explicar aqui por quê. Ao mesmo tempo que ele é complexo, ele é desafiador. Tanto para quem vai pregar, tanto também para quem vai ouvi-lo. O tema é desafiador. Porque vai mexer bastante com a nossa autoconfiança, sabe? Aquela confiança que nós possuímos no que diz respeito a sermos cristãos. Porque o cristianismo, na verdade, ele tem sido bem relativizado, deturpado, transformado em qualquer coisa, menos no que a Bíblia manda ele ser. E quando a gente se preocupa com o tema, a gente se preocupa em pregar exatamente o que a Bíblia diz, vai parecer, mas não é, só vai parecer. Vai parecer que nós estamos indo na contramão do que a Bíblia diz, pelo simples fato de estar todo mundo, não vamos generalizar, mas 80% indo numa mesma direção. E quando você se depara com uma igreja que se preocupa com a palavra, o MAP, pastor Vitor sempre foi estudioso, sempre dedicado a estudar, nunca subiu no altar para pregar um evangelho com substância. Então, quando você encontra alguém que vai pregar, ele faz parte daqueles 20%, parece o seguinte: não, esse evangelho é um evangelho que não serve para mim ouvir. E assim, na nossa igreja, para a gente iniciar a pregação, a gente tem uma liberdade para falar do assunto bem escancarado, né? E o pastor Vitor também sempre me deu essa liberdade aqui no MAP também para fazer isso. Mas nós já ouvimos as seguintes afirmações durante as exposições da palavra de Deus. Eu não consigo viver esse evangelho que vocês pregam. E a pessoa levantar e falar assim: eu não posso congregar aqui porque o evangelho que vocês pregam não dá para eu viver, não. E ir embora e não voltar mais. Não voltar mais. E quando minha esposa está aqui, sabe que é verdade que eu estou falando, não foi uma única pessoa. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas. Porque nós estamos dentro daquele bolo, acreditamos assim, né? Dos 20% que estão nadando contra a correnteza.
que isso provoca na igreja local? O que isso vai provocar na igreja? As pessoas que estão lá fora, quando elas passam na frente das denominações, elas julgam a igreja pela quantidade de membros que ali estão. Para as pessoas, uma igreja sadia, uma igreja onde os pastores se preocupam com o evangelho, é uma igreja onde tem uma multidão de pessoas. 1.000, 2.000, 600, aquela igreja ali é bacana, aquela igreja ali é legal. Ali sim Deus está. Porque o julgamento não está mais no púlpito do evangelho, não está. O julgamento está quem é mais capaz de agregar pessoas em determinados lugares. Se julgam assim. Então, eu estava conversando com o pastor Vitor, a gente falando sobre esses assuntos, né? A gente tem essa dificuldade de conseguir, por nós mesmos, e graças a Deus por isso que nós não conseguimos, de conseguir agregar pessoas pregando o evangelho. Se tornou algo, como é que eu posso dizer? Quase que impossível na nossa geração. E quando vão chegam assim, aí passa mais um mês, mais um, e essas pessoas que chegam assim, ó. Estou cansado de ouvir essas coisas, essa mesma coisa, cansei. Quero ouvir o evangelho. Aí vem e fica na igreja. E cansaram. Porque é um evangelho que traz até alegria. É um evangelho que até você fica feliz, mas não gera vida, transformação. Então, todos nós que estamos aqui, inclusive eu, nós precisamos passar por esse processo de conversão verdadeira. A conversão mesmo que vai entrar, a palavra que vai entrar no nosso coração e nos virar do avesso, sabe? Falar assim, olha, existem coisas que precisam ser transformadas em você, Washington. Você precisa melhorar aqui. Esse caminho que você está indo, Washington, não é legal. Quem faz isso é o evangelho. Eu, pastor Vitor, com toda a nossa capacidade intelectual, de estudo, nós não vamos conseguir arrancar de dentro de vocês aquilo que é reprovável aos olhos do Senhor Jesus. Nós não vamos conseguir. Nós não temos esse poder de fazer isso. Não está em nós. Nós somos simplesmente mensageiros. Nós só falamos do evangelho, oramos por você. Somos aqueles que Martim Lutero falava, né? De levar a palavra até o ouvido. Mas quem leva do ouvido ao coração é o Espírito Santo de Deus. Então, quando o tema chegou para mim e eu vi que eu ia pregar sobre Esmirna, eu falei assim, puxa, não dava para ser outra? Falei assim, tem tantas. Eu poderia falar sobre, sei lá, Laodiceia, Filadélfia, Tiatira, mas de Esmirna. E parece legal pregar sobre Esmirna, porque é uma igreja que Deus não tem crítica. Parece legal. Mas esse é o problema. Porque se você, nós, formos, e nós vamos nos comparar aqui, se nós nos colocarmos diante da igreja de Esmirna, nós estamos perdidos. Então, antes de eu pregar, eu vou fazer essa pergunta para a igreja. Se você fosse um membro da igreja de Esmirna, Deus teria alguma crítica para te fazer? Se você congregasse lá, será que o que está escrito aqui sobre essa igreja de Esmirna aqui estaria do jeito que está? Ou Deus falaria assim, eu até poderia colocar nenhuma crítica aqui, mas por causa do Washington eu vou ter que escrever. Amém? Complicado falar
como é que nós vamos aplicar na nossa vida esse tema sobre quem Deus olha e diz assim: vocês estão de parabéns. Mas quando nós olhamos para a nossa vida, eu estou enquadrado nesse. Esse é o detalhe. E nós vamos atentar para isso. O detalhe é esse. Eu preferia falar de Laodiceia. Isso. Mas e o contrário? Eu vou comparar minha vida com o que Deus está falando. Porque é legal falar de Laodiceia, né? Miserável, né? Pobre, segue nu. É legal. Mas falar de alguém que o próprio Deus está elogiando. Como é que eu, pastor, cheio de falhas, nós que somos membros da igreja, cheio de falhas, vamos falar de Esmirna? Como? Peraí, eu não posso, eu não estou lá. Não, e não tem como. Meu Deus, eu estou longe, eu preciso melhorar bastante. Então, é uma carta para uma igreja que nós, como membros de igreja, todos nós, precisamos olhar e falar assim: puxa vida, não estou enquadrado nesses elogios aqui. Ou olharmos para nós mesmos e falarmos assim, ó, eu não sou crente. Amém? Essa primeira breve introdução, que não é introdução, é para que todos nós possamos entender sobre que tipo de assunto nós vamos caminhar, em qual assunto nós vamos trilhar. E eu vou pedir a você calma e paciência comigo, porque meu prego lá na igreja, eu sou tipo um carro a álcool. Ele vai esquentando, depois pega e vai embora. Mas eu gostaria muito que você ouvisse com atenção. Amém, igreja? Então vamos abrir em Apocalipse capítulo 2. Por favor. Nós vamos ler o versículo 8. Vamos ficar de pé só para a leitura da palavra de Deus. Diz assim o versículo 8 de Apocalipse, capítulo 2. Deixa eu só colocar aqui. Os membros lá da igreja pediram para eu gravar a pregação em áudio para eles também, irmãos. Depois eu caminho para lá. Mas eu... Consegue mandar para mim? Então, por favor. Aí fica melhor, né? Obrigado. Vamos lá, versículo 8. Ao anjo da igreja de Esmirna, escreve: essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. A blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo lançará na prisão alguns de vós, para ser dispostos à prova, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos a Ti misericórdia e graça, sabedoria. Pedimos ao Senhor, Pai, que fale ao nosso coração, ministre a Tua igreja, porque nós não temos a condição de trazer conversão aos seus corações. Fala de uma forma que possamos, Pai, voltar para as nossas casas, transformados, pensativos, e melhorar a nossa caminhada na Tua presença, como foi aqui pedido em oração. Senhor, como tem sido difícil viver esse evangelho que corta a nossa carne, que fere a nossa alma e que exige de nós essa transformação para o agrado do Senhor.
se não há condições em nós, que o Teu Espírito Santo nesta noite venha sobre nós, Pai, e nos transforme para Ti mesmo, para a glória do Seu nome mesmo, Senhor. Que possamos, como igreja, juntos ouvir a Tua palavra, meditar nela e sermos edificados para a glória do Seu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, podem sentar, por favor. Eu quero iniciar a pregação fazendo a seguinte pergunta: é possível ser fiel até a morte em um mundo marcado pelo relativismo? É possível? A igreja de Esmirna, ela está passando por um sofrimento muito grande. E aqui, dentro do contexto que nós estamos aplicando, o sofrimento que ela vai passar é um sofrimento que vai revelar literalmente quem é fiel e quem é conveniente. O sofrimento mostra, dentro de uma igreja, quem são aquelas pessoas de verdade, quem serve a Deus. Durante a perseguição contra a igreja, o povo de Esmirna se manteve fiel a Cristo, mesmo passando por todas as provações. E não só ela. Quando nós pegamos a história da igreja, quando você vai estudar a história da igreja, você percebe que o Senhor Jesus Cristo alerta os seus discípulos sobre as coisas que aconteceriam com eles. Exclusivamente, até o apóstolo João, que está recebendo essa revelação, ele está exilado na ilha de Patmos. A ilha de Patmos era um lugar para onde eram mandados políticos corruptos. As pessoas ficavam ali aprisionadas até morrer. E João é uma dessas pessoas, como Jesus disse que os discípulos passariam também. Jesus disse que o servo não era maior do que o seu senhor. Se perseguiram a ele, também os discípulos dele, de Jesus, seriam perseguidos. E Jesus disse que eles seriam expulsos das sinagogas, seriam assassinados, seriam odiados por todas as pessoas, não por causa deles mesmos, mas por causa do nome de Jesus a quem eles professavam. Então a igreja, após a ascensão de Cristo, na verdade, em Cristo já há uma perseguição por Pilatos, por Herodes, por Anás, por Caifás, os próprios romanos contra o próprio Cristo, contra os próprios discípulos. Mas após a ascensão de Cristo, após a pregação de Pedro em Atos capítulo 2 e após a pregação de Estevão em Atos 7, Atos 6, 7, a igreja ela começa a passar por uma intensidade maior de perseguição, porque Estevão vai ser o primeiro mártir a perder a própria vida por causa do evangelho. Depois nós vamos ter Tiago, que vai ter o seu pescoço cortado. Nós vamos ter o próprio Pedro, que vai ser crucificado de cabeça para baixo. Outros discípulos, como se lembro bem, João Marcos, ele é arrastado pelas ruas de Alexandria. Outros discípulos são mortos a pauladas, outros são colocados na fornalha. Eles padeceram de uma forma muito severa. Os primeiros discípulos de Jesus, os apóstolos de Jesus. Mas isso não para só nos apóstolos. Parece que os apóstolos eles vão ser exterminados e a igreja ela vai parar. Não, a igreja ela cresce, ela ganha campo, ela vai se espalhando mundo afora. Principalmente em Roma, a igreja que está em Roma, ela vai passar por uma perseguição nunca vista. Quando nós estudamos sobre o imperador Nero, o que Nero faz, lendo os livros históricos, é assustador. Ele era um homem meio que psicopata. Ele se levantou e tirou a vida até mesmo da sua própria esposa. Ele matou a própria mãe. Ele fazia isso por simplesmente achar legal. Endemoniado que estava, depois incendiou Roma. Ele incendeia a cidade, achando que aquilo estava agradando as pessoas, mas ele foi contrariado, porque aquilo não era do agrado das pessoas. E quando ele percebeu o que estava acontecendo, ele precisa colocar um culpado para ver se ele escapa do que estava para acontecer.
Nero começa a colocar a culpa sobre todos os cristãos e ali vai começar uma perseguição totalmente pesada contra os cristãos. No ano 67, depois de Cristo, Nero ele faz com que todos os cristãos, aonde eles estão, sejam presos em Roma. Eles começam a ser levados para dentro de arenas para que fossem devorados por leões. E existem muitas cenas de filmes que foram feitos e história, principalmente quando você lê a história da igreja, o livro dos mártires, você encontra que até os bebês, as crianças de colo que estavam no colo da sua mãe, eram devorados pelos leões nessas arenas. Nenhuma pessoa, nenhum cristão, seja ele adulto, seja ele criança, seja adolescente, nenhum deles tiveram uma vida poupada. E sendo assim, quando você vai lendo a história, parece que se Nero morrer, após a morte de Nero, a igreja vai ter sossego, mas só que não. Nero morre, Domiciano vem após ele. E as coisas só vão piorando ainda mais. Domiciano, ele vai construir um templo para que os imperadores da época, eles pudessem ser adorados. Então, todos os cristãos, eles tinham que prestar adoração tanto a ele como a qualquer outro homem que estava ali. Eles tinham que venerar aquele homem dizendo assim: este é o meu Deus, ele é o Senhor. E não só isso, deveriam apresentar a ele sacrifícios, ofertas, reconhecendo esse homem como Deus da vida deles. E os judeus sabiam que não podiam idolatrar ou adorar uma pessoa, uma imagem, eles não iriam fazer isso. Então Domiciano, ele começou a liberar os soldados romanos para irem de casa em casa, de tenda, em cidades. Onde havia culto, eles entravam, eles pegavam principalmente os líderes dessas denominações, levavam esses líderes para serem queimados à vista de todos. Antes de morrer, eles eram levados diante do imperador, e eles tinham que ou venerar o imperador, ou dizer para o imperador que ele era um Deus, sim, senão eles morreriam. Então todos os cristãos tinham que prestar adoração, tinham que adorar, tinham que se curvar, e não havia possibilidade de um cristão genuíno fazer tal coisa. Não havia como aquele crente realmente em Jesus se curvasse diante de uma autoridade. Quando Domiciano morre, vem uma outra pessoa, um outro imperador chamado de Trajano. Quando Trajano vem reinar, ele tem a mesma política dos seus antecessores. Só que ele é um pouco mais brando do que Nero, do que Domiciano. Ele vai aplacar um pouco essa ira, a ponto que os cristãos agora, eles podem até ter os seus cultos, eles podem até adorar, eles voltam a cultuar. Porém, se os cristãos recebessem, se os cristãos fossem caluniados por alguém, por algum motivo, se alguém caluniasse perante o imperador que haviam cristãos adorando ali, e esses cristãos estavam se levantando contra Roma e contra Nero, contra Roma e contra o imperador Trajano, Trajano mandava com que seus soldados entrassem lá, pegasse todos os cristãos, novamente falando, principalmente os líderes, e os matava, tirava a vida, sempre com a mesma jogada: ou vocês adoram, ou vocês vão morrer. E não tinha uma escolha a se fazer, só tinha uma decisão a tomar: pode me matar, não há problema nenhum. Quando Trajano morre, a história é um pouco longa, eu vou correr para tentar falar sobre essa parte aqui da igreja. Reina um outro imperador, que é o reinado de Adriano. Este faz pior. Além de ter o templo para os imperadores, ele agora vai construir um templo para os deuses de Roma. E esse homem, chamado de Adriano, ele é tão severo, tão sanguíneo. A revolta e a ira dele contra os cristãos fiéis a Deus era tão grande que ele pegava os cristãos e levava os cristãos para serem mortos. Chegou um ponto que não havia mais madeira na cidade para crucificar os cristãos.
Não havia mais madeira, não havia mais cruzes, não havia mais estacas de tanto cristãos que eles mataram. Não havia. E aí ele tem que mudar o método de assassinar os cristãos. É aí que começa a surgir o incêndio do corpo dos cristãos também. Os cristãos começam a ser incendiados. Pega os cristãos, levantavam os cristãos, embebedavam o seu corpo com óleo, com querosene, e eles eram colocados em fila, alinhados assim em fila, um do lado do outro, em volta de toda a arena. E quando acendia tudo de uma única vez, e o corpo do cristão pegando fogo, era como se fosse pote iluminando a arena. A plateia que estava assistindo tudo aquilo junto com o imperador, aplaudia e vibrava. Para eles era uma festa fora de série. Para eles aquilo que estava acontecendo com aqueles cristãos fiéis a Deus, era uma coisa maravilhosa, porque eles eram considerados ateus. Eles eram considerados homens que não adoram a verdadeira divindade, que era o imperador. Os verdadeiros adoradores para eles eram eles mesmos, porque eles se curvavam diante do imperador. E todo cristão que não se curvava, que não se prostrava, era chamado literalmente, esses daí são ateus, não tem o nosso imperador como o Senhor da vida deles. A única estratégia que eles têm é matar e tirar a vida deles. Mas Adriano morre. Vai acabar a perseguição contra os cristãos, mas não. Vem um outro imperador chamado de Marcos Aurélio no ano 161. Esse foi pior ainda. Pior. Parecia que a vida dos cristãos ia melhorar, mas não melhorava. Aquilo que Jesus disse que iria acontecer com todos aqueles que quisessem segui-lo, que o amava, e está acontecendo. E aqui nós vamos chegar num ponto que você vai falar assim, puxa vida, será que alguém se entregou? Será que teve algum cristão que negou Cristo? Nós vamos chegar nesse ponto. Nós vamos chegar nessa parte onde nós vamos falar sobre a igreja de Esmirna. Mas para você entender o que está acontecendo com essa igreja, você precisa entender o que acontece antes. A perseguição com a igreja, com os cristãos, antes de chegar aqui, ela era muito severa, muito pesada. Aqui nós estamos falando de uma igreja que está na Ásia Menor, mas há cristãos que estão padecendo em Roma. Há cristãos que estão padecendo lá no norte da África, na Nigéria. Há muitas pessoas sofrendo aqui. É uma igreja que está passando por uma tribulação, mas que os seus irmãos já tinham passado. Quando João escreve, parece que João está escrevendo simplesmente para animar o povo, não é animar. Você vai perceber na entrelinha do contexto que João mostra que eles são convidados para a vida. O convite para a igreja de Esmirna é convite para a vida. É um convite para viver a vida que está escondida em Jesus. Essa vida que todos nós desejamos, essa vida que todos nós queremos, ela está escondida em Jesus, que nós só conseguimos enxergar pelos olhos da fé. Como a palavra de Deus diz, que nós já vivemos ela. É o já e o ainda não. Já estamos vivendo, mas ainda não. Nós estamos olhando, os nossos olhos físicos não conseguem enxergar literalmente o que nos espera. Esses cristãos estão sendo chamados para isso. Vocês estão sendo chamados para viver. Vamos viver. Só que a perseguição implacável requer deles fidelidade. Porque depois de toda essa perseguição, depois de todo esse fogo que está caindo sobre eles, essas lutas que está caindo sobre eles, é que a verdadeira vida vai se revelar. Há um texto que está escrito em João capítulo 10, quando Jesus fala para os seus discípulos assim: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância.
Se você pegar o texto e fizer uma análise do texto, você vai falar assim, poxa, Jesus está falando que Ele veio para me dar vida em abundância em qual tempo? Leia o texto. Parece, mas não é. Parece que Jesus está falando de vida e abundância aqui. Não é. Não é. Ele está apontando para uma vida que ainda nós não conseguimos contemplar de maneira clara. Porque como pode ser chamado de vida abundante se o nosso corpo fica enfermo? Vida abundante é sem enfermidade. Vida abundante é sem tristeza. É sem dor. A vida abundante que Jesus nos prometeu, Ele já conquistou para nós. Já foi dada à igreja, isso já é derramado para a igreja. Mas antes de entrarmos nesta vida literalmente, para desfrutarmos desta vida literalmente, existem alguns passos que nós precisamos seguir. Quando Marcos Aurélio, ele reina, a perseguição contra a igreja, ela só aumentou. Essa perseguição produzia uma igreja que não era uma igreja polposa. O que a perseguição produzia na igreja? A perseguição, ela afastava da igreja todos aqueles que não eram sinceros em sua profissão de fé. Imagine alguém naquela época falando assim, eu vou para a igreja porque na igreja está dando fartura, dinheiro. Ninguém queria ir. Porque se fosse para a igreja, seria perseguido, morto. Você imagine se essa perseguição é hoje. Imagine se isso é nesse nosso tempo aqui. Ninguém queria ser crente aqui, simplesmente para ter uma Bíblia, simplesmente para cantar louvores, simplesmente para dizer eu sou do MAP, eu sou do Mais Desejado, eu sou do Uma Batista. Ninguém ia querer. Para quê? Se dissesse que era cristão, o que esperava ele era o fogo. Então, quando Marcos Aurélio, ele assume, a igreja, ela continua do mesmo jeito. A perseguição, ela aumenta. As mortes multiplicam-se. Mas aqueles que estavam ali, se dizendo cristãos, eles provavam que eram cristãos com a própria vida. Sabe como eles comprovavam que eles eram de Jesus de verdade? Não era com cântico. Não era com pergaminho na mão. Era com a vida. Por isso que quando nós vamos... Por isso que eu tô contando a história da igreja, porque lá em Esmirna, Jesus fala assim, seja fiel até que hora? É até a morte. Porque não vai adiantar ser fiel até a metade. Não vai adiantar ser fiel somente um período. Não vai adiantar congregar só 6 meses, gente. Não vai adiantar você jejuar somente no período da imersão. Não vai adiantar você cultuar somente agora. Você cultuar somente um ano de 2020. Não! É até o dia da morte. E aí, nesse meio caminho, a igreja, ela mantinha-se limpa. A igreja era limpa. Sabe quantos interesseiros tinha nessa igreja aqui? Sabe quantos iam para os cultos em busca de carro? Ninguém. O que eles queriam? Somente servir a Jesus. Jesus era tudo para aquele povo. Jesus era o centro da vida deles, Jesus era o Senhor da vida deles. Não tem, irmãos, porque assim, quando nós falamos sobre perseguição, nós estamos tão distantes, mas tão distantes,
a nossa mente está tão distante de perseguição, que parece que nós estamos falando de uma coisa comum, da perseguição que nós sofremos aqui. Não é isso, não. Eles tinham que cultuar debaixo da terra, muitas das vezes. Eles tinham que fazer cavernas. Eles tinham que ir para subsolo, adorar, para ter culto, para poder se reunir e prestar culto a Deus. Marcos Aurélio morre. Aquela luta, aquela perseguição diminui. Porque Décio e Valeriano agora vão assumir o trono. E quando eles assumem o trono, o tempo de paz parece que vai ser maior, que agora o Marcos Aurélio morre. Mas esses dois aqui também foram sanguinários demais. No reinado deles, 2 homens, conhecidos como os pais da igreja, foram presos e açoitados, como Dionísio e Orígenes de Alexandria. Foram maltratados, humilhados. Os cristãos, eles agora novamente têm que se apresentar ao imperador. E agora a tática muda. O tempo vai passando e a tática vai mudando. O imperador agora não quer só adoração. O imperador agora ele quer carimbado, ele quer autenticado que aquela pessoa o adorou. Era assim. Lá está o imperador. O adorador do imperador tinha que vir, se curvar e prestar a homenagem ao imperador. Se essa pessoa prestasse homenagem ao adorador, ela ganhava uma carta assinada e carimbada e dada na mão dele. Ele ia para casa, se alguém viesse para aprender, era só ele mostrar a carta. Não, eu adorei o imperador aqui, ó. Eu sou um adorador do imperador. E aquela pessoa era livre da morte, não morria. Porque ela prestou culto para o homem. Mas quem se negava, morria. Quando entravam nas casas, perguntava, cadê a carta? Eu não tenho. Pegava a pessoa e levava para a morte. A perseguição não parava, era uma atrás da outra. Muitos cristãos tiveram que deixar tudo para trás. Casa, cidade, tiveram que mudar de país. Se você tivesse que sair do Brasil hoje, para onde você iria? Com o dinheiro que você tem? Se fosse emplacado uma perseguição do Brasil, irmãos, olhe para cá, vamos dizer que você está lá na Somália, no Congo, você está na Arábia Saudita, e você foi descoberto que é um cristão, você está lá. Para onde você vai? A sua família está lá, a tua casa está lá, os seus bens estão lá, tudo seu está lá, você está instalado ali, mas descobriram o Rafael é um cristão. E chegar essa notícia para você, eles estão vindo para te matar. O que você ia fazer? Você acha que dava tempo deles prepararem mala, botar roupa, ir no emprego, pedir demissão, pegar o dinheiro, botar no bolso? Não tinha tempo, largava tudo, fugia só com a roupa do corpo. Nós estamos falando de um cristianismo que não é visto no Brasil. Para chegar um pouquinho mais perto, para não apelar tanto, nem esse evangelho é pregado em todos os púlpitos no Brasil. As pessoas não conseguem renunciar. Olha que coisa pesada isso aqui. Elas não conseguem renunciar sua vaidade, o seu orgulho, elas não conseguem. Elas morrem carregadas de orgulho, de vaidade. Não sabem nem o que é perdão, o que é amar o próximo, o que é servir. Quanto mais deixar tudo para trás por causa de Jesus. Se nós olharmos para nós mesmos, a perseguição que esses cristãos passaram, que eles sofreram, que eles encararam, e eles ficaram no mesmo lugar. Gente, isso aqui é tremendo demais. Eles não se moveram nem para a direita nem para a esquerda, no mesmo lugar. Não foram abalados por nada. Estavam prontos para morrer, por amor a uma pessoa, que eles não estavam vendo, mas que eles sentiam. Uma pessoa que os comprou na cruz do Calvário. Eles valorizavam o sacrifício de Jesus, sabe?
é dar valor para aquilo que Jesus fez. Se olhar para a cruz e falar assim, alguém morreu por mim. Eu não posso negar o nome de Jesus, eu não posso fazer isso. Não posso, eu vou morrer sendo servo. Não posso fazer isso, não vou fazer isso. Mas Décio morre. Parece que vai melhorando, né? Mas vai piorar. Aí quem assume é um tal de Constantino. Quando Constantino assume, ele está indo para uma batalha com seus soldados. No meio da batalha ele percebeu que fez um cálculo errado sobre a quantidade de inimigos e os soldados que ele possuía. E não tinha como mais voltar. Não tinha como mais voltar. Ele ia morrer e os soldados dele também. E aí Constantino, ele olha para cima, ele vê uma luz no céu, e ele vê letras no céu saindo dessa luz. E diz que ele ouviu uma voz do céu dizendo, com esse sinal tu vencerás. Ele pegou tinta e começou a pintar os escudos dos seus soldados. E realmente foi para a batalha, venceu a batalha, ganhou aquela batalha que ele perderia. E como ele entra na cidade, onde estão todas as pessoas ali, depois de ser um grande vencedor, em vez de ele falar assim, não, Cristo falou comigo, o Senhor falou comigo, eu não quero mais ser adorador de Deus Sol, não quero mais ser idólatra, não, daqui para frente eu sou de Jesus. Sabe o que ele faz? Sabe o que Constantino faz? Constantino diz, de fato e de verdade, Jesus, esse Jesus dos cristãos, que eles perseguiam, que eles queriam matar, ele é um dos imperadores, que eles queriam destruir. Ele diz, esse Deus dos cristãos, ele é o Deus de guerra. Ele não é o Deus da misericórdia e do perdão, não. Ele é o Deus da guerra, ele me deu vitória contra os meus inimigos. Eu matei os meus inimigos. Resultado disso, no ano 313, foi proclamado o Edito de Milão, concedendo liberdade religiosa para todos os povos. Maravilha! Agora os judeus, eles podem cultuar a Deus, glória a Deus, agora é fase de adorar. Não, pior. Não tem mais ninguém sendo queimado. Não vai ter mais pira para tacar fogo a princípio, não. Olha, está todo mundo liberado para adorar, minha igreja. Deixa os cristãos em paz. Agora, a religião oficial do império, ela vai ser oficializada. E todos os cristãos, todos aqueles que eram contra os cristãos, vão ficar a favor. Os romanos não querem mais matar os cristãos. Não tem mais ninguém que vai perseguir os cristãos. Acabou. Vão levantar agora na igreja católica romana, onde todos vão estar inseridos um papa. Um papa é colocado ali, o papa passou a ser o supremo, considerado infalível, né, Jesus? É o papa. Agora todos precisam prestar reverência a uma única pessoa, ao papa. E o povo de Deus está nesse contexto. Porque tem uma pessoa, uma figura que eles não adoravam lá atrás e morriam. E agora tem um ser chamado de Papa, que deve ser adorado, reverenciado, colocado como substituto de Pedro para a igreja. Mas não podia acontecer assim. A igreja agora, ela entra por um caminho onde ela vai perder a sua identidade. Aqui, a igreja começa a perder aquilo que ela tinha lá atrás, que os homens perseguiam eles e eles morriam pela sua fé. Quando Constantino começa a reinar, quando ele senta no trono, irmãos, a igreja, em vez de crescer em fé, em fidelidade, não, ela vai só diminuindo. Porque enquanto a igreja era perseguida por Satanás e eles tocavam fogo nos cristãos, Satanás era derrotado. Porque a igreja se mantinha firme. Eles não abandonavam a sua fé. Agora não. Satanás percebeu, não dá para perseguir, matar, não. Eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar no meio deles de uma forma sorrateira.
com os meus meios. Satanás usa Constantino para conseguir sorrateiramente entrar. E aí ele começa a vencer de dentro para fora. Ele começa a amassar de dentro para fora. Porque a igreja agora, com Constantino, ela passou a ter fama, poder e glória. Com Constantino, a igreja passou a ter poder político e social. A igreja agora, ela tem uma posição elevada. É nesse contexto aqui, aí passa muito tempo, né? Vamos ficar aqui até amanhã falando sobre esse assunto. Mas é nesse contexto aqui que aparece o tal do monge Martinho Lutero. Antes dele veio John Hus, Savonarola e outros mais. Mas se Martinho Lutero ele não peitasse e falasse assim, ó, o justo viverá somente da fé. É pela fé que o justo vive, é pela fé que ele caminha. Se ele não rompesse com Roma, se ele não rompesse com a igreja, se ele não batesse de frente com o Papa, se o próprio Deus não tivesse chamado aquele homem até hoje, irmão, até esse momento nós estaríamos comendo hoxe. Estaríamos aqui fazendo o sinal da cruz, nos benzendo. E olha o que Cristo fez. O que tinha que acontecer com a igreja depois da reforma? A igreja tinha que ser avivada de novo. Os cristãos, eles tinham que lutar pela sua fé. Eles tinham que lutar pelo Senhor, não pela glória. Observe, irmãos, por favor, observe. Os cristãos estão buscando uma glória que Deus não os prometeu. É uma coisa que não foi direcionada para a igreja. A gente olha a grosso modo e parece que nós precisamos dos aplausos deste mundo para sobreviver. Nós não precisamos. Nenhum cristão salvo precisa que o mundo te autentique, que o mundo diga que você está aprovado. Nós não precisamos da aprovação do mundo. São tantas igrejas aprovadas pelo mundo, mas é tão aprovada que o mundo está entrando dentro dessa igreja e não há conversão nelas. Você consegue entender? As pessoas dizem assim, ontem eu estava trabalhando, eu levei uma pessoa para o culto, ontem não, hoje, aí a pessoa falou assim para mim assim, vou para o culto porque é minha, como é que é? É minha carga da semana. Eu fico carregado a semana toda. Eu vou hoje na terça, eu fico carregado até domingo. Fico cheio até... irmãos. A igreja, ela não tem promovido nas pessoas. Claro que é Cristo, mas a igreja local, onde nós estamos, não tem promovido nas pessoas conversão. Conversão. A palavra é conversão. Para falar de Esmirna, é conversão a palavra. É crente salvo. É crente fiel. É crente de verdade. Aqui nós temos uma igreja de verdade elogiada. Cristo vai elogiar ela dizendo, parabéns. Porque a igreja de Esmirna, ela está nesse contexto de perseguição. Tem cristãos morrendo. Vamos ler o texto aqui. Apocalipse capítulo 2, versículo 8. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve, essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. A cidade de Esmirna era a cidade mais bela da Ásia Menor. Mais bela, bonita demais. Nessa cidade tinha torres, tinha templos, tinha casas, tinha realezas, tinha uma beleza fora de série. E nessa cidade tinha templos dedicados a Cibele, a Zeus, Apolo, Afrodite, Esculápio. Uma cidade onde de longe se via a sua beleza, a sua realeza. Hoje só tem uma cidade em Esmirna que ainda tem habitantes. 255 mil habitantes estão nessa cidade.
não propriamente em Esmirna, mas numa cidade ali na Ásia Menor. Tudo que Jesus, ele diz nesta carta, tem a ver com a cidade e com a igreja. Tudo que ele vai dizer nesse contexto aqui tem a ver com a própria igreja e com a própria cidade. Quando Jesus diz que esteve morto e voltou a viver, ele está falando da própria cidade de Esmirna. Quando você pega para fazer a leitura e estudar essa questão, a palavra Esmirna vem de um texto em grego chamado de mirra, que é erva amarga no grego. É uma erva amargosa. Portanto, o nome dessa cidade tem muito a ver com o que ela está passando, um momento de sofrimento e perseguição. Então, Esmirna, ela havia sido fundada como uma colônia grega no ano 1000 a.C. Ela foi levantada, uma cidade muito bela. Porém, quando nós chegamos no ano 600, os lídios, depois você estuda sobre os lídios, eles invadem essa cidade, eles destroem essa cidade por completo, a cidade fica nas cinzas, no pó, toda destruída, a cidade de Esmirna. Até que um homem chamado de Elisimaco, ele toma a cidade e a reconstrói. A cidade vai ser reconstruída por ele de uma forma magnífica. Esse homem, ele era um dos sucessores de Alexandre o Grande, ele era um dos soldados de Alexandre o Grande, um dos seus generais. Ele assume o posto e reconstrói a cidade, porque ela estava morta. Ele levanta aquela cidade do pó. Quando Cristo diz, eu sou aquele que estava morto e reviveu, ele está falando isso porque isso aconteceu com aquela cidade. Vocês estavam mortos, essa cidade estava destruída e ela voltou a viver. Eu, Jesus, estive morto e estou vivo também. Eles conseguem compreender a linguagem de Cristo. A cidade uma vez estava morta, mas agora não está mais. Assim aconteceu comigo e com você. Quando Cristo te encontrou, você estava morto num buraco. É isso que Paulo diz. Que nós estávamos mortos em pecados e em delito. Mas Cristo nos encontrou e nos deu vida. E se hoje nós temos vida, nós devemos a uma pessoa que um dia esteve morto e ressuscitou ao terceiro dia, está vivo para sempre. A nossa vida está em Jesus. Versículo de número 9 de Apocalipse capítulo 2. Vamos rápido aqui que tem tanta coisa. Versículo 9 diz, conheça a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes uma sinagoga de Satanás. Aqui eu vou falar sem romantismo, tá? Esse ponto aqui, a gente não pode falar com romantismo sobre a vida, não. Tem que ser bem aberto mesmo. Não dá para romantizar um texto desse aqui, não. O próprio Jesus está falando, eu conheço a tua tribulação. Eu conheço a tua pobreza, eu sei. Em outras palavras, eu sei o que você passa. Eu sei. Nestas horas, assim, que a igreja está passando por esses momentos, tudo que nós queremos é que Deus nos tire, né? Tudo que nós mais queremos é Deus, me tira dessa prova. Irmão, tribulação é uma coisa boa. Só é difícil de falar e aceitar. Paulo diz que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória muito excelente. Sabe de onde vem a palavra tribulação? Sabe de onde vem? Quando eles pegavam o trigo, eles tinham que arar o trigo, né? Tinha que amassar o trigo. E como é que funcionava? Pegava o trigo,
e passavam com o rolo por cima do trigo para soltar a palha do trigo e ficar só a palha. O que a tribulação faz na gente? Ela vai arrancando toda a palha. Porque a palha só serve para uma coisa, diz o Evangelho de João, só para ser queimada. Só para isso. A tribulação, é claro que nós não queremos viver na tribulação, mas quando ela vier, louvado seja Deus. Porque existem palhas que precisam ser retiradas da nossa vida. Existem coisas em nós que nós não achamos pecado, sabia? Sabia que tem atitudes na gente que a gente não acha errado? Comportamento nosso que nós não achamos errados. E Deus está falando, está errado. Eu vou te ajudar. Você não consegue sozinho. Você não consegue ver. Você não consegue enxergar. Eu vou te ajudar. E a tribulação vem. Angústias vêm. E ali começa o aumento da oração, do jejum, do Senhor, 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 Senhor. E nós buscamos com uma intensidade maior aquilo que nós já deveríamos estar fazendo sem a tribulação. Nós não temos que sermos fiéis na tribulação. Fidelidade é antes da tribulação. Fidelidade a Deus é quando Ele nos salva, quando Ele nos regenera, quando Ele nos transforma. Aí quando você passar por alguma tribulação, por algum problema, louvado seja Deus, e enfrenta aquela situação dando glórias ao Senhor. Por Ele nos permitir passar por essas situações. Quando nós lemos Atos dos Apóstolos, capítulo 5, eu nunca passei por essa situação, mas para os apóstolos, assim, foi uma coisa tremenda, porque os apóstolos foram chicoteados, bateram neles, João, Pedro, se eu recordo. Aí, como eles saem da presença dos seus algozes, eles saem felizes, dizendo, eu fui encontrado digno de padecer afronta pelo nome de Jesus. Você faz ideia do que é o mundo nos perseguir porque nós somos crentes? Uma pergunta para a igreja. Eu não costumo fazer isso não, mas você acha isso bom ou ruim? É um caso de depende, você falou aí? Hã? Isso é bom ou é ruim, crente? Aí eu faço uma outra pergunta. Isso acontece com frequência? Você entende? O mundo, segundo o que Jesus disse, vai nos odiar. Sabe qual é a comunhão que vai existir entre a luz e as trevas? Nenhuma. Sabe por que o teu amigo da faculdade não te odeia? Porque você ri das piadas que ele conta. Por isso. Por isso que ele não te odeia. A pessoa no local do teu trabalho não te odeia, porque você ri com ela quando eles contam piadas sujas. Você entende? Mas se você fosse mais Mirna, se você fosse como Esmirna, eles iam te odiar. Talvez eles nem falariam com você mais. Eles te chamariam de caretas. Legalista. Fundamentalista. E
Não dá nem para conversar com ele. Irmãos, eu prego isso para vocês, mas eu me enquadro também, tá? Estou nesse bolo aí. Também. Os nossos familiares, às vezes, nos suportam, nos amam, porque todos na sua família são crentes. Seus parentes, aqueles parentes são crentes. Quando tem um final de ano, sabe? Que a cerveja está rolando, que o pagode está cantando, e você está lá porque você diz, é minha família, pastor. Pois é, Jesus disse que ele veio trazer a espada mesmo. Jesus disse que ele veio trazer a espada. Porque nós não somos Esmirna. Você entende como é difícil falar isso aqui? Mas esse contraste da nossa vida com essa igreja, a gente olha e fala assim, meu Deus, Jesus está falando, eu conheço a tua tribulação. Gente, eles estão inseridos num lugar que ninguém gosta deles. Ninguém, nem os romanos, nem os gentios, nem os judeus, ninguém, nem os judeus que estão ali gostam deles. Eles são odiados por todos. Mas aí tem a parte pior, né? Mas quando a gente encontra um crente que não gosta do outro crente, piora. Você entende? E nós ainda falamos, eu sou salvo em Jesus. Eu amo Jesus de todo o meu coração. Jesus é tudo para mim, Ele é meu Senhor. Senhor, receba minha oração, receba meu jejum. Oh, irmãos, de todo o coração. Não se auto-sabote. Não se sabote. Não se sabote, não faça isso. Às vezes nós achamos que nós teremos tempo. Irmãos, não faça isso não. Custe o que custar. Doa, não importa o quanto vai doer, mas seja crente mesmo. Eu falei para o pastor Vitor ali em cima que quando eu estava lendo sobre Esmirna, falei para ele, puxa, fui reler, quando eu estava lendo, eu falei, puxa, eu não sou essa igreja. Eu vou pregar sobre uma igreja que eu não sou. Ainda não sou. Eu confessei isso para o pastor Vitor ali. Porque todos nós precisamos ser debulhados para sair essa palha. Esse vestígio do mundo que ainda nós carregamos, as manias estranhas, os costumes estranhos, o comportamento estranho, eles estão sendo pressionados, prensados, machucados. Os crentes de Esmirna estão sendo atacados, estão sendo mortos, estão sendo forçados a adorar uma personalidade, mas eles não se curvam. Eles não se dobram. Quando você tiver um tempinho no seu dia, estude sobre Esmirna. Você vai ver que nesse período, de uma única vez, foi lançado de um alto monte 1.200 crentes de uma única vez para baixo. Empurrados para a morte. Em outro momento, lançaram mais 800 que não se curvaram. Eles morriam por causa da sua fé. Irmãos, nós estamos pregando na nossa igreja sobre Hebreus. E nós estamos no capítulo 11. E falando sobre fé. Irmãos, como é lindo falar sobre fé. Olha para cá e olha isso aqui. Você sabia que tudo que você faz, você precisa, como crente, tudo que você faz como crente, você tem que fazer por fé. Você não consegue perdoar sem fé. Não dá para perdoar. Porque olha só, como é que você vai perdoar alguém sem fé? Você precisa crer no que está escrito para perdoar. Você precisa crer na ordem de Jesus para perdoar. Você não consegue amar sem fé.
Porque quem nos mandou amar foi o próprio Deus. Então eu preciso crer que o que Jesus me ordenou para fazer, eu tenho que fazer por fé. Tudo é pela fé. Os crentes estão morrendo por fé. Você não pode morrer por amor. Eu morro por você, minha esposa. Não! Você só pode morrer por uma única pessoa que te deu a vida. É por Ele. Você luta pela tua esposa, você luta pelos seus filhos, você luta pelo teu marido. Se a minha esposa precisar do meu rins, eu vou dar o rim. Se ela precisar de um pulmão, eu vou tentar, não sei se nem dá para fazer, eu dou o pulmão para tentar salvá-la. Mas a minha alma, a minha vida, eu não entrego, não dá para entregar. Não posso fazer isso. Só tem uma pessoa que derramou sangue por mim. Levou ferrões nos seus braços por mim. E por fé eu me entrego. Não é pela metade não, irmãos. Olhe para cá, não é pela metade, minha irmã. Por inteiro. Sabe quanto isso vai te custar? Tudo. Isso vai te custar tudo. Mas vai te custar tudo mesmo. Quando os discípulos falaram para Jesus assim, a multidão, eu quero te seguir, o que eu faço? Simples. Não tem muita coisa a fazer, só tem uma coisa para fazer. Me seguir. Porém, carregando uma cruz. A cruz é renúncia o tempo inteiro. É morrer para si mesmo o tempo inteiro e viver para a glória de Deus. Não é isso que Paulo ensina. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazer isso para a glória de Deus. Se você vive, é para a glória de Deus. Se você serve, é para a glória de Deus. Se você é um cristão e está sendo perseguido, é para a glória de Deus também. Deus é glorificado em nós. Tudo aquilo que nós fazemos por Ele em fé. Deus é glorificado nessa perseguição aqui. E aí, entra uma pergunta aqui. Como encontrar o amor de Deus nessa perseguição? Quando você olha para a cruz, você consegue ver o amor de Deus? Que pergunta te faço. Quem tem filhos? Filhos, levante a mão. Vamos dizer que o Caio. Qual é o nome do teu filho, Caio? Miguel. Você pegou o Miguel? E você pegou o Miguel e colocou o Miguel numa cruz. Tá? Você não. Você entregou o Miguel para mim, para o Vitor e para o Rafael. Toma. Aí eu e o Rafael pegamos o Miguel e começamos a bater nele. Chutar ele, socar ele. Enfiar pregos nas mãos, coroa de espinho na cabeça. Cuspir nele, maltratá-lo, zombar dele. Aí as pessoas que estão de fora vão olhar e falar assim, esse pai não ama esse filho. Quem consegue enxergar o teu amor pelo Miguel numa condição dessa, você pegar o seu filho e dar para ele morrer? Ser maltratado, não dá para enxergar. Mas isso significa que teve ausência de amor? O que aconteceu com Jesus foi a mesma coisa. E o que acontece conosco é a mesma coisa. Às vezes parece que Deus não nos ama. Quem está de fora julga, como é que pode ser um cristão? Onde está o Deus desse povo? Onde está o Deus? Deus continua nos amando, só que naquele momento ali, naquela hora ali, não dá para ver. Não dá para enxergar. Mas que amor é esse que permite mais de 1.200 pessoas serem lançadas de um monte para baixo? Que amor é esse que homens são queimados, crianças são mortas por leões? Que amor é esse? É o amor que vai nos levar para a verdadeira vida que está escondida em Jesus. E às vezes vai doer, vai ser sofrido, vai ser doloroso. Mas qual é o conselho de Jesus para mim, para você e para a igreja de Esmirna? Seja fiel até a morte. Não é para você fraquejar quando essas coisas acontecerem com você.
Não é para você desistir quando essas coisas acontecerem com você. 500 anos depois, que essa carta foi escrita, um homem chamado de Policarpo de Esmirna, considerado bispo dessa igreja aqui. Estou encerrando já, amém? Estão me ouvindo de bom grado ainda? Sim ou não? Estão me ouvindo? Sim ou não, igreja? Sim. Policarpo de Esmirna, 500 anos depois, ele era o bispo dessa igreja aqui, Policarpo. Ele era um senhor que tinha 86 anos ou 89 anos de idade, estava preso, foi capturado porque não renunciou à fé. E Policarpo, ele é levado pelos seus algozes para ser preso. Aí quando ele sai da carruagem, ele cai, machuca a perna e vai puxando da perna para a morte. Quando ele está sendo levado diante do imperador, o soldado disse para ele assim: Policarpo, você precisa venerar, servir, adorar ao rei. Negue a Cristo e reconheça o rei, o imperador, como o Senhor da sua vida. Faça isso, Policarpo. Policarpo, naquela hora, recusou fazer tal coisa. Tinha uma plateia diante dele, um estádio lotado diante dele. O que o carrasco dizia para Policarpo era simplesmente: só se humilhe. E Policarpo disse a seguinte frase: eu sirvo a Cristo há 86 anos, Ele nunca me fez mal, só o bem. Então como posso maldizer o meu Rei e Salvador agora? Em todo o tempo da minha vida, Cristo nunca me deixou. Gente, ele está machucado, ele está ferido. Mas mesmo assim ele sabe, Cristo nunca me deixou. Mesmo nessa situação, mesmo aqui preso, diante de tanta atrocidade, Ele nunca me deixou. E aqui, sendo levado para a morte, Policarpo ainda disse algumas palavras. O imperador disse assim: eu vou soltar as feras, os leões para te matar. Você vai ser morto pelas feras. Olha, eu vou te consumir, o fogo vai te consumir. Você vai ser consumido pelo fogo. Vai morrer queimado, Policarpo. E Policarpo disse: tu me ameaças com fogo que queima somente por 1 hora e que depois vai se apagar? Você está me ameaçando com esse fogo que vai queimar o meu corpo e daqui 1 hora ele não vai existir mais? Tu és um ignorante a respeito do fogo do juízo vindouro. Porque o fogo que espera a você e a todos aqueles que são maus não é como esse fogo que vai queimar o meu corpo e vai se apagar em 1 hora. O fogo que está destinado para todos aqueles que não pertencem a Cristo é um fogo que vai consumir os maus por toda a eternidade. O que você tem que fazer? Faça e faça depressa. Pegaram Policarpo, o amarraram e tacaram fogo no seu corpo. E ele não se movimentava. Alguns historiadores dizem que quando o soldado chegou próximo de Policarpo para incendiar o seu corpo, ele perguntou para Policarpo: você não está com medo da morte? Policarpo disse: eu vejo mais medo nos seus olhos que vai me tirar a vida do que eu que estou prestes a morrer. É o que Paulo diz em Romanos: o que pode nos separar desse amor, gente? Será que Esmirna nos traz alguns exemplos de quanto nós precisamos melhorar como crentes? De verdade, eu e todos nós aqui. Conversando com o pastor Vitor, gente, eu vou terminar 11 horas, misericórdia. Não vou não, tô brincando. É tanta coisa aqui. Eu, conversando com o pastor Vitor, eu falei para o Vitor assim: Vitor, toda a capacidade que você tem, intelecto, sabedoria, conhecimento, tudo que Deus nos permitiu ler, estudar, conhecer, como seria fácil, né, Vitor? A gente conseguir agregar pessoas na igreja usando todas essas ferramentas, né?
Aí o pastor Vitor falou assim, eu matei esse homem. Mas que você falou para mim? Eu matei esse homem. Eu falei, Vitor, a melhor coisa que aconteceu nas nossas vidas foi isso. A gente não usar ferramentas que são carnais, que são humanas, para que pessoas entrem por aquelas portas. Usar artifícios, usar coisas que somente vai trazer vai mascarar. Não, irmãos. A melhor coisa que existe é você olhar para uma igreja assim. Eu estou aqui porque vocês não conseguem enxergar. Eu estou aqui, olho para vocês, vejo vocês olhando, ligados. Você não faz ideia da satisfação que é para quem está aqui pregando, de ver vida na igreja, sabe? Às vezes nós estamos diante de uma plateia de 2.000 pessoas, pessoas distraídas, mexendo no WhatsApp, sabe, falando no Facebook, uma bagunça na igreja, uma reverência nenhuma, uma coisa louca. E aos olhos dos outros, as pessoas falam, a nossa igreja tem saúde. Ah, irmãos, se colocar Esmirna perto de algumas igrejas, Cristo vai ficar o tempo inteiro dizendo, tenho porém contra ti, tenho porém contra ti, tenho porém contra ti, tenho porém contra ti. Tenho porém contra ti o tempo inteiro, tenho porém contra ti. E ele não vai parar, eu tenho porém contra ti, isso, aquilo, e não vai parar. A melhor coisa que nós fazemos é isso aqui, ó. É o fogo que nos espera. Nós não vamos negar o nosso Senhor. O texto ainda diz no capítulo 9, que Jesus diz, eu conheço a sua tribulação, ainda tem outra coisa aqui, e a tua pobreza. João aqui ele vai usar uma palavra no grego, significa potocheia. A palavra pobreza aqui é potocheia. Sabe o que significa essa palavra no grego, traduzindo? Significa pobreza extrema. Significa um mendigo sentado no chão, agachado, dependendo que alguém lhe dê comida, porque ele não tem nem pão para comer. Quando João diz que Cristo conhece a sua pobreza, são duas palavras, né? Uma é potocheia e outra é peneia, tudo no grego. Peneia é um homem que carece do supérfluo. Potocheia é um mendigo sentado sem pão. É alguém que não tem um farelo para comer. Quando João está falando, recebendo a revelação de Deus, ele diz, conheça a tua pobreza. A igreja estava num estado miserável. Mas quando Cristo diz, conheço a tua pobreza, aí vem algo acompanhando. Mas tu és rico. Como entender isso? Eles não têm o que comer. Eles são como mendigos agachados para comer pão, não tem nada, alguém tem que dar. Eles são fugitivos, eles são errantes pelo caminho. E ao mesmo tempo que Jesus conhece a pobreza deles físicas, porque eles podem ser uma igreja pobre aos olhos dos homens, mas diante de Deus é uma igreja rica em fé. Uma igreja rica em boas obras, uma rica em fidelidade, em temor. Então não adianta ser rica somente no que é palpável, porque aos olhos de Deus, Laodiceia era rica. Mas o que ele fala para Laodiceia? Tu é miserável, tu é pobre. Para quem é pobre, ele fala que é rica. Para quem é rico, ele chama de pobre. Porque ele não olha como o homem olha. Ele não vê como o homem vê. Ele não enxerga como o homem enxerga. Os crentes eram saqueados. Irmãos, quando você lê, agora você vai começar a entender alguns pontos de Hebreus, né? Quando tu lê Hebreus, vai para casa, lê Hebreus capítulo 11 depois, sobre os heróis da fé. Tu fala assim,
pelos caminhos, saqueados, roubados, ultrajados, maltratados, mas ao mesmo tempo que o mundo os olhava como peregrinos, sem residência, sem casa, eles estavam caminhando sem saber para onde iam, porque eles estavam em busca de uma cidade que os olhos não podem ver, como diz Hebreus, uma cidade eterna, uma cidade maior do que os nossos olhos conhecem. A nossa riqueza dessa terra não é nada para com Deus. Quando você olha para grandes monumentos, grandes templos, pessoas entupindo esses lugares, enchendo esses lugares, e as pessoas falam, sou rico, ganhei isso, ganhei aquilo, sou rico, relógio de ouro, pulseira de ouro, tudo melhor. Quando elas chegam diante de Deus, Ele fala simplesmente assim, te falta uma coisa. Te falta uma coisa. Não adianta a igreja ser rica aos olhos dos homens e ser pobre diante de Deus, irmãos. Você pode ser muito considerado pelas pessoas, tá? Mas se Deus não te conhece... Vamos para um texto clássico da igreja. Não vou lembrar de cabeça por muito tempo. Mas tem duas partes na Bíblia que Deus usa a palavra não te conheço e nunca te conheci. Uma é em Mateus 7, outro texto não lembro se é Marcos ou Mateus. Em Mateus 7, quem chega para Jesus são pessoas que faziam a obra, que usavam o nome dele. Jesus diz assim, ó, não vos conheço. Quando nós corremos para Mateus, Jesus fala assim, nunca te conheci. Não te conheço e nunca te conheci. Com duas formas diferentes. Naquele momento ali ele fala, não te conheço. Quem é você? Mas quando nós vamos mais para frente, ele fala nunca. Nunca, em momento nenhum. Nem ontem, e nem hoje, e nem nunca. Aparta-te de mim. Pareciam homens ilibados. Você imagine, irmãos, pastor Vitor, sua esposa, eu, minha esposa, a gente pregando aqui domingo após domingo, imersão após imersão, falando, orientando vocês, e chegar diante do Senhor, o Senhor falar assim, quem é você? Imagine cada um de vocês, cada um de nós aqui, chegarmos com tudo que nós entregamos, semana após semana, chegarmos diante de Deus, irmãos, talvez esse seja o texto mais terrível que a palavra mais terrível que alguém possa receber. Nunca te conheci. A igreja de Esmirna era conhecida porque Jesus disse, conheço a tua tribulação. Te conheço. Você está passando por toda essa tribulação e eu sei o que você está passando. Além de tribulação, além de pobreza, eles estavam passando por difamação. E sabe de onde vinha a difamação? Vamos ler lá. Capítulo 9. Já estou terminando. Eu acho. Capítulo 9, versículo 9. Capítulo 2, versículo 9, perdão. Eu conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia do que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Observe que João vai chamar de sinagoga de Satanás judeus. Eles se dizem judeus, mas não são. Eles são comparados ao acusador, o diabo aqui mesmo, a Satanás, o adversário. Os judeus estavam se levantando contra os seus próprios irmãos ali, contra a própria igreja, se levantando contra a igreja, porque eles se achavam o verdadeiro povo da aliança. Eles se achavam, para eles, a igreja era uma ameaça.
Então eles se uniram a Roma para a perseguição da igreja. Então eles levantavam calúnia. Lembra que eu falei da perseguição? Que por intermédio da calúnia a igreja podia ser perseguida também? Eles levantam calúnia contra a igreja para a igreja ser perseguida. João diz que eles são um tipo de Satanás. Eles são sinagogas, eles estão sendo trabalhadores do inferno contra o povo de Deus. Irmãos, acredite no que eu vou te falar. Pelo que a Bíblia nos diz, o apóstolo Paulo, ele sofreu na mão dos judeus. Ele foi apedrejado pelas mãos dos judeus. O apóstolo Paulo, ele teve que fugir de Antioquia. Perseguiram Paulo em Icônio. Ele foi quase que morto pelas mãos dos judeus. Porque o que Paulo pregava era um evangelho onde Cristo é o Senhor e os judeus não aceitavam Cristo. A seita judaica, os judaizantes não queriam Cristo. Cristo para eles era um impostor, um enganador. Então eles batiam no peito e olhavam para a igreja e viam a igreja como ameaça. Irmãos, nós não somos ameaça para ninguém. Nós não temos guerra com ninguém. Nós não queremos ser adversários de ninguém. Mas existe uma coisa que se nós fizermos de fato e de verdade, nós vamos nos tornar adversários de muitas pessoas, inclusive de muitos que se auto-intitulam irmãos. Uma vez um pastor falou para mim assim: para de estudar porque você vai ficar maluco, porque a letra mata. Eu falei para ele assim: vamos ler o texto que você acabou de falar. Olha assim, a letra mata aqui, não está dizendo que se eu estudar eu vou morrer, não. Está falando da lei. E realmente a lei, ela condenava. Mas a graça de Deus, o Espírito de Deus, ele nos traz vida. Ou seja, quanto mais você falar de Jesus, de maneira límpida, quanto mais você for um cristão de maneira límpida, sendo um cristão reto, temente, e não precisar de nada, eu não preciso de nada para ser crente, eu não preciso de nada para nada. Quanto mais crente você for, quanto mais servo de Deus você for, até em lugares que se diz ser igreja, você não vai ser bem aceito. Porque a verdade que você carrega vai denunciar as heresias que eles propagam. Você consegue entender? É isso que está acontecendo. Os judeus querem o fim da igreja, porque a igreja fala de Cristo. É Cristo, é Cristo, é Cristo. E eles estão, circuncisão, é Roma e etc. O povo de Deus está, é Cristo, somente Cristo crucificado, somente Cristo crucificado, somente a fé, somente Cristo, adoração, oração, jejum, leitura da palavra, vamos embora. E aí o povo, não, tem que fazer isso aqui, tem que fazer isso aqui, tem que fazer isso aqui, tem que fazer isso aqui. E a igreja de Jesus, não. Vamos imitar Jesus, vamos orar, vamos jejuar. O ambiente. Você consegue entender? A pessoa fala assim, o Rafael não dá não. Por quê? Porque ele é crente. A Luana, não dá. Não vai encaixar aqui no nosso... Não cabe. Sabe, o Vitor não cabe, o Washington não cabe. Pergunta a minha esposa, quantas igrejas eu ia pregar, irmãos? Ninguém chama, graças a Deus. Não chama, porque eu fiquei quadrado. Mas o Evangelho é isso aí. O Evangelho é isso. O Evangelho vai te tirar de muitas rodas, de muitas saídas, de muitos chás, de muitos cafés, né? Cafés. Vai te tirar de muitas festinhas. Não estranhe quando a pessoa fala assim, não convida não. Fabiano, com a esposa, misericórdia, eles são chatos demais, vai ficar falando de Jesus aqui o tempo inteiro, chama não. Para quê? Irmãos, é assim mesmo. O pastor Leonardo, que
amo de paixão, meu pastor, né? Ele sofreu isso, irmão. Até por mim, tu acredita? Não foi isso que aconteceu, esposa? Eu não queria ele na minha casa, porque Jesus pegou ele primeiro do que eu. Mas pegou mesmo. E sabe qual foi a palavra que o pastor Leonardo, meu pastor, falava para mim assim? Essa palavra que ele me falava, ó. Você não conhece a Deus. E você não é convertido. E eu já era pastor. Essas eram as palavras dele para mim. Você não conhece a Deus e você não é convertido. Fiquei com ódio. De verdade, fiquei com ódio. Não queria falar, não queria ir na minha casa, não queria ir na casa dele. Só que um dia, eu lembro até hoje, eu morava em Caxias. Eu entrei no meu quarto, dobrei meus joelhos e falei assim, Deus, quem é o Senhor? Porque o meu pastor disse que eu não te conheço. Quem é o Senhor? Eu preciso saber quem é o Senhor. Cansei. Quem é o Senhor? Me fala quem é o Senhor, porque se eu não te conheço, quem é esse Deus que eu prego? E realmente, irmãos, eu pregava sobre outro Deus. Nós pregávamos, né, Vitor? O Deus do nosso ventre. Sabe qual foi o resultado disso? Nós fomos colocados de lado. Da mesma forma que eu fiz com o meu pastor, eu senti na pele, ó, o afastamento de muita gente. Mas aí o tempo foi passando, eu fui percebendo que Deus não só fez isso comigo, Deus fez isso com o Vitor. Eu falei, glória a Deus, tem o Vitor. Rejeitado se junta. Aí eu percebi, tem um pastor Alessandro Ramos também, cara. Tem o Leonardo. Então Deus vai fazendo essa obra em nós. E nós não podemos ficar chateados com essa obra que Ele realiza numa igreja. Se você é um salvo de Jesus, não reclame quando você for rejeitado, perseguido, atribulado. Não faz isso não. Dê glórias a Deus por isso. Se as pessoas estão te difamando, faça como Charles Spurgeon dizia. Se as pessoas estão falando mal de você, não fique chateado, porque você é muito pior do que elas dizem. Fique. Muito pior. Pior. Nós somos dependentes de Cristo para nos lavar todo dia, gente. Para nos redimir todo dia. Gente, vamos terminar. Versículo 10. Não temas, meu Deus, 9:30, 9:36. Não temas as coisas que têm de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser disposto à prova. Tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Aqui é legal. Aqui é legal. Para a gente concluir. Vou falar aqui com a Bárbara. Bárbara, imagine que você fosse José. José. Lá no Egito, no Egito não, Canaã, né? Deus, na cidade onde ele estava, Deus deu para José um sonho. Você lembra? Qual foi o sonho? O sol e estrelas. Significava o quê? Que ele seria governador do Egito. Esse não é o sonho? O sonho seria esse. Coisa boa Deus falar com a gente, né? Olha, você vai sentar num trono, você vai ser governador do Egito. Coisa maravilhosa. É maravilhoso, essa parte é maravilhosa. Mas Deus ocultou dele. Deus não mostrou para ele que tinha antes disso poço, traição, acusação. Deus só mostrou o trono. O processo não. Mas para Esmirna, Deus mostrou. Olha o que Deus diz. Não temas as coisas que tem de sofrer.
Porque essa igreja aqui está pronta. José iria passar por isso. Deus ia trabalhar nele ainda. Aqui é uma igreja que Deus fala, te conheço. E para essa igreja Deus fala, olha, você vai sofrer, está vindo contra você aí uma tribulação muito grande. E quem vai promover essa tribulação é o diabo que está para lançar alguns dentre vós para ser disposto à prova. E Deus ainda diz tempo. Eles vão ter uma tribulação de 10 dias. É prova, é difícil. Vocês vão ser feridos, é 10 dias de tribulação em prova. Aí com tudo isso que Deus fala, Deus diz assim, ó, mas durante esse processo, seja fiel. Aí Deus diz, até quando? Aqui que é legal, até quando? É até a morte, ou seja, essa tribulação que vocês vão passar, pode levar alguns de vocês até a morte. Mas sejam fiéis até ela. Porque depois disso, é certo que eu darei a vocês a coroa da vida. Aqui, eles vão precisar manter-se de pé, como estavam de pé durante toda a tribulação. Só para eu terminar, sabe o que é a coroa da vida? Eu passei minha vida inteira achando que eu ia chegar no céu. E Deus ia botar uma coroa na minha cabeça cheia de diadema. Ah, galardão, eu achava isso, tá? Ah, venci, coroa. O texto já diz qual é a coroa. A coroa, aqui, a coroa da vida. Essa coroa que é prometida para a igreja é a vida que está escondida em Jesus. A vida eterna é a nossa coroação. E sabe aonde ela está escondida? Depois que nós passamos por todo esse processo de sofrimento, mantendo fidelidade a Deus, sem murmurar, dizendo bendito seja o Senhor por toda a luta, toda a guerra e toda a tribulação. Eu não vou abandonar o meu Senhor. Pode ser Constantino, pode ser Diocleciano, pode ser qualquer um desses governadores, imperadores, pode me jogar no fogo, pode fazer o que for comigo. Eu não vou negar o meu Senhor. E aqui eu encerro dizendo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Só para a gente concluir, não venda o seu Senhor por dinheiro, irmão. Fica firme aí. Fica firme. Não venda. Pareceu dinheiro fácil, não venda. Não troque o seu Senhor por um prato de lentilha como Esaú. Fica firme. Não venda a sua consciência por uma barra de ouro como fez Acã. Seja fiel, ainda que isso custe o teu namoro. Amém? Seja fiel, ainda que isso custe o seu trabalho. Custe o que custar, seja fiel. Daqui a pouquinho, nós não sabemos que horas e que momento, mas eu creio que é daqui a pouquinho, porque Hebreus diz, daqui um pouquinho de tempo, o que há de vir virá. E eu fico com essa palavra, nós vamos receber a nossa coroa da vida. Não sei qual é o seu grau de fidelidade para com Deus. Não sei como você está diante de Deus. Mas olha para essa igreja. Olha o que essa igreja passou e como que Deus falava com ela. Conheça a tua pobreza, conheça a sua luta, conheça a sua tribulação, mas permaneça fiel até a morte. O que está reservado para uma igreja fiel não é para uma igreja poderosa, não. Para uma igreja fiel é a coroa da vida. E essa, segundo o que Jesus diz, ninguém vai poder tirar da gente, não. Porque Ele diz, guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Vamos ficar de pé.
Deus te abençoe, amém, irmão?